Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado à discussão de temas militares atuais. Hoje falarei no míssil A-Darter, incrivelmente avançado e eficaz, o resultado de uma parceria entre a África do Sul e o Brasil. Entre os anos 60 e 80, o sul do continente africano era um autêntico barril de pólvora. A Namíbia, um vasto território na costa ocidental africana, tentava há décadas alcançar a sua independência da África do Sul, resultando em graves conflitos militares na região, que acabaram por se estender também por Angola. Isso resultou numa terrível guerra envolvendo a África do Sul, a Namíbia e Angola, que começou em 1966 e que só terminou em 1990. Nessa época, como na África do Sul reinava o terrível regime do Apartheid, o país vinha sofrendo grandes embargos internacionais para a aquisição de armas, o que obrigou os sul-africanos a desenvolverem eles próprios os seus sistemas de armas. A proibição de adquirir armas no mercado internacional resultou num grande impulso para a indústria armamentista sul-africana, algo que se nota até os dias de hoje. Graças a esses avanços, no final dos anos 90, a África do Sul desenvolveu praticamente sozinha o míssil AR de curto alcance, o Darter, com guiagem por infravermelho, considerado um dos melhores e mais avançados mísseis AR de terceira geração do mundo. Mas no início do século XXI, os mísseis AR já estavam entrando na chamada quinta geração e o Darter, com menos de 10 anos de uso, já era obsoleto, o que levou a Denel Dynamics, uma grande estatal sul-africana especializada em sistemas de defesa, a iniciar o desenvolvimento de um míssil de quinta geração que viria a chamar-se A-Darter, uma evolução do U-Darter em todos os sentidos. Mas o projeto provou ser muito mais complexo e caro do que o inicialmente estimado, resultando em grandes atrasos que chegaram mesmo a comprometer a sua conclusão. Foi então que, em 2003, a África do Sul propôs ao Brasil uma parceria para a finalização do A-Darter, com as negociações arrastando-se por quase 3 anos. E finalmente, em 2006, ambos os países iniciaram a parceria, com o Brasil envolvendo diversas empresas nacionais, com destaque para a Mectron, a Avibras e a Optoeletrônica. Desde 2006, o Brasil já investiu cerca de 130 milhões de dólares nesse projeto, dos quais um quinto corresponde a investimento direto da Força Aérea Brasileira, com o restante sendo investimento privado. A Mectron, a Avibras e a Optoeletrônica participaram ativamente no projeto e, após muitos anos de intenso trabalho, essas empresas brasileiras detêm tecnologias que de outra forma não teriam acesso. Os testes em campo começaram no início de 2010, com o primeiro lançamento tendo decorrido com sucesso em junho desse mesmo ano. Em 2012, já tinham sido realizados vários testes bem-sucedidos a partir de caças Gripen JAS-39 sul-africanos, com o míssil apresentando uma performance excepcional. O programa enfrentou várias dificuldades técnicas, afinal, trata-se de um equipamento bastante avançado e que engloba tecnologias que tiveram que ser criadas praticamente do zero pelos brasileiros e sul-africanos. O destaque da parceria entre a África do Sul e o Brasil vai para a Optoeletrônica, uma empresa criada a partir do Instituto de Física de São Carlos, que desenvolveu o mecanismo de guiagem por infravermelho, que num míssil como o A-Darter é essencialmente a peça mais crítica e importante, já que é através dela que o míssil conseguirá atingir o seu alvo. Ao contrário de outros sistemas mais convencionais de guiagem por infravermelho, que permitem curvas do míssil de 20 ou 30 graus, o sistema brasileiro permite curvas de 90 graus, alcançando um nível equiparável ao dos mísseis construídos por grandes potências, como os Estados Unidos e a Rússia. O sistema da optoeletrônica também é capaz de ignorar os flares, que são contramedidas lançadas pelos aviões sob a forma de bolas de fogo,
cujo objetivo é atrair a atenção do sensor infravermelho dos mísseis. O sensor brasileiro é capaz de reconhecer a assinatura infravermelha dos gases de escape dos motores do avião que está perseguindo, que tipicamente são bem diferentes da assinatura infravermelha dos flares, o que significa que não importa a quantidade de contramedidas lançadas pelo avião inimigo, o A-Darter manterá sua rota em direção ao alvo. Isso significa que, apesar da África do Sul ter muito mais experiência na área da defesa do que o Brasil, muito por conta do boicote internacional que referi no início do vídeo, os brasileiros também contribuíram de forma decisiva para a conclusão do projeto. Aliás, se não fosse pela participação brasileira, o A-Darter muito provavelmente teria morrido logo nas fases iniciais do projeto, devido à crise econômica vivida pela África do Sul nos últimos anos. A Mectron será uma das empresas responsáveis por integrar o novo míssil aos caças brasileiros, já que o A-Darter passará a ser o míssil ar-ar padrão para todos os aparelhos da FAB, desde o F-5M, o AMX-A1, o A4 Skyhawk da Marinha e o futuro Gripen NG da Força Aérea. O guiamento do A-Darter pode ser integrado ao HMD dos caças mais avançados, sigla para Helmet Mounted Display, o que significa que um alvo pode ser trancado mesmo que esteja fora do campo de visão do sensor do míssil. Através desse sistema, o míssil pode ser lançado mesmo contra alvos que estejam por trás da aeronave lançadora. Outra característica muito vantajosa é a ausência de grandes aletas aerodinâmicas para guiar o míssil, ou seja, para manobras, o míssil utiliza a vetorização de empuxo, movendo o bocal do escape do seu motor foguete para possibilitar manobras incrivelmente fechadas de quase 100 Gs. Como seu motor não possui pó de alumínio, o voo do míssil não deixa para trás os típicos rastros de fumaça, o que dificulta ainda mais a vida do piloto inimigo, que assim não é capaz de determinar a presença visual do míssil. Tem um comprimento de pouco menos de 3 metros, um peso de apenas 90 kg e um alcance que pode chegar aos 22 km. E a previsão é que comecem a ser entregues para a FAB já a partir desse ano, sendo produzidos integralmente em fábricas brasileiras. O A-Darter é, sem sombra de dúvidas, um dos mísseis ar-ar de curto alcance mais avançados e eficazes do mundo. Uma tecnologia que o Brasil passou a deter, colocando-se a par de outras grandes potências militares mundiais.